Olá, tudo bem? Eu me chamo Ivaldo Júnior, sou funcionário do Sesc Maranhão e produtor cultural do Teatro Sesc. E dando continuidade ao nosso ciclo de videodebates, estamos trazendo aqui para vocês hoje o nosso tema aplicado à sonoplastia. Quem pôde nos acompanhar da vez passada, nós apresentamos sobre iluminação cênica aplicada ao mercado de trabalho com o nosso convidado Junior Light. E lembrando que esse projeto faz parte da proposta de Ressol Cultural, a ação cultural do SESC, que promove agora uma série de apresentações, todas em formato online, que vai desde de práticas populares a contemporâneas. E como convidado de hoje, estamos apresentando a vocês João Marcelo, que é o nosso convidado, que vai discorrer um pouco aí sobre o mercado profissional, sobre seu trabalho, os entraves que foram enfrentados aí durante esse tempo de pandemia. E dando continuidade, talvez se você perdeu o vídeo anterior, você pode nos acompanhar para entender um pouco sobre esse panorama que nós vamos apresentar aqui a vocês. Estamos convidando o nosso técnico, já com uma vasta experiência na cidade, João Marcelo. João Marcelo possui 19 anos de experiência na área de sonoplastia, pós-graduação em língua inglesa, tecnólogo em hotelaria e atualmente ele é técnico de som, operador de som e equipamentos de áudio profissional. Ele passou pelos teatros Ação em Nazaré, Teatro da Cidade de São Luís, aqui o Teatro Sesc Napoleão Everton e atualmente ele é o sonoplasta do Teatro João do Vale. Então vamos começar fazendo alguma pergunta para poder entender um pouco sobre essa perspectiva, sobre esse panorama e enfrentamento que seu João Marcelo, que está aqui representando os técnicos de som da cidade de São Luís, ele enfrentou nesse momento tão difícil para a classe artística. Seu João Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor começasse nos apresentando um pouco sobre esse panorama do mercado de sonoplastia. E também, em seguida, pode nos apresentar se realmente qual caminho uma pessoa que esteja interessada em seguir no ramo da sonoplastia, ela pode seguir. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Então, a atual circunstância que o país vive, o mundo inteiro vive, todas as áreas foram afetadas, sem distinção, umas mais, outras menos. No caso da área cultural e de entretenimento, essa tem sofrido muito, né, e tem atingido bastante as pessoas que fazem parte dessa categoria. No caso, os técnicos de som, os iluminadores, os holds, os produtores, os artistas, músicos em geral, ou seja, todos estão sendo afetados desde que essa pandemia foi instaurada no mundo, né? E isso tem realmente causado um problema não só financeiro, pessoal de cada um, como um problema econômico para todo o país, né? Então, é uma fase muito difícil, onde os profissionais estão praticamente 100% parados, tá? Passando por dificuldades financeiras, muitos que tinham, como se diz, a carteira assinada, foram demitidos, porque as empresas, as locadoras de som, né, também não estão conseguindo manter os salários, tá? Os profissionais autônomos sofrem da mesma forma, e acho que até muito mais, porque dependem dessas atividades que ocorrem, na maioria das vezes, nos finais de semana, shows, eventos, palestras, ou seja, o que é essencial para o profissional, ou seja, tudo isso aí foi paralisado e a classe inteira está sendo penalizada de uma forma muito dura, tá? A prova é que nós estamos nos mobilizando no intuito de nos ajudarmos. Existem aqueles que, de uma certa forma, ainda têm um auxílio. Eu, por exemplo, graças a Deus, por exercer minha função em uma entidade pública, né, tenho os meus ganhos, entre aspas, vamos dizer assim, garantidos. Mas outros colegas, outros profissionais da área não têm. Então, a classe, a parte da classe dos artistas, dos técnicos, que têm condições de ajudar, estão se mobilizando, estão fazendo lives beneficentes, estão indo junto às entidades privadas, às entidades públicas, né, com o intuito de angariar recursos para que esses profissionais não fiquem desamparados nesse momento crítico que nós estamos passando. E nós podemos perceber, mesmo aqui baseado no seu ponto de vista, na sua colocação, que ficou muito clara, por sinal, que está acontecendo uma mudança de perspectiva.
né? Então, toda a linguagem cênica, na verdade, a gente está aqui se atrelando à nossa especialidade, ela passa dessa perspectiva da caixa cênica e passa para as residências. Então, a gente percebe que existe um momento de adaptação a esse sistema, ao mercado. Então, eu queria que o senhor nos apontasse como, né, o senhor, enquanto João Marcelo, profissional da área de sonoplastia, se preparou, né, ou está se preparando para poder encarar essas mudanças, né? Então, como tudo que é novo, né, tem suas dificuldades. Isso aí era um panorama que nós já existia, obviamente, as lives já existiam, os programas ao vivo, as gravações já existiam, mas não com essa frequência que vem acontecendo em razão das medidas sanitárias que são necessárias nesse momento, de você manter esse distanciamento. Então, é algo novo que traz um desafio, porque é um ambiente totalmente diferente. Os técnicos, os artistas, os produtores, eles estão acostumados com um cenário mais dinâmico, vamos assim dizer, né? Um corre-corre, uma montagem num palco, um equipamento, o som ao vivo, é algo totalmente diferente, são emoções diferentes também, tá? E esse formato novo ao qual nós estamos nos adaptando agora nesse período de pandemia, não deixa também de ser um desafio, né? Você tem que agregar novos conhecimentos, você acaba aí ingressando pelos caminhos da informática, né? O técnico, por exemplo, um técnico de som ao vivo, um peazeiro, um iluminador, que é acostumado em um palco, onde a dinâmica é totalmente diferente, ele tem que se adaptar, ele tem que se reinventar, né, nesse momento, nesse tipo de atividade, nas atividades, vamos dizer assim, indoor, como a gente gosta de dizer, né? Ou seja, locais fechados, são nas casas, são, no caso aqui, como estamos fazendo no teatro, né? Sem público, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Aqui, por exemplo, você tem que fazer uma iluminação própria para cá, você tem que fazer um posicionamento de câmeras próprio para cá, você tem que ter um sinal de áudio trabalhado de uma forma diferente, porque isso aqui está sendo gravado, ou seja, são mudanças que você vai ter que o técnico tem que se adaptar, né? Que, entre aspas, é forçado a se adaptar para que ele possa continuar desenvolvendo a atividade dele. Tá? Isso aqui acabou sendo uma vertente na área de som, de luz, de produção, né, que nós estamos vivendo, estamos vivenciando. Tá? Então, é um desafio, mas eu creio que da forma como as coisas vêm sendo conduzidas, através das lives de artistas, de produtores, né, das inúmeras gravações que têm sido feitas, que estão sendo jogadas nas plataformas, a gente tem observado que os profissionais têm se saído bem, né? Mesmo ainda uma fase de adaptação, eles têm se saído bem nessa atividade nova, mas sempre será um desafio, com certeza. As plataformas virtuais, elas estão sendo aí o novo palco, né? O novo palco da vida, o novo palco de aprendizado, exatamente como você colocou. E acredito que, diante de tudo isso, fica o desafio de adaptar-se mesmo e de perceber essas mudanças. Até na discussão anterior com o Junior Light, nós abordamos a respeito de como todos esses mecanismos aí da caixa cênica, dos recursos de iluminação, sonoplastia, eles vão também sofrer mudanças, porque a gente citou aí no contexto histórico tudo que foi feito para a caixa cênica, feito para a cena em si, ela passou por modificações, estranhamentos, crises, como estamos vivendo agora. Mas ficou muito interessante sua colocação. Aí eu queria que o senhor pudesse nos explicar agora, nesse momento, abordar aí para quem tem um pouco de curiosidade de saber, um estudante de sonoplastia, um estudante das artes cênicas, um produtor, ou até mesmo quem está em casa nos assistindo, que agora ele está ingressando também nesse mercado, sobre nomenclaturas. Como é que pode ser explicado para as pessoas que têm dúvida da função de um sonoplasta, da função de um técnico de som, e das novas nomenclaturas que vão surgindo? Então, ainda existe algumas discordâncias, né, nos meios técnicos, sobre a questão dessa nomenclatura, né? Por que não se dizer também muita confusão em relação à questão da compreensão do que cada profissional faz? Então,
Para ilustrarmos aqui a sua pergunta, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a sonoplastia, né, que é uma palavra de origem latim, que vem do latim, sono significa som, plastia significa modelagem, ou seja, seria a modelagem do som, né, é uma atividade onde consiste de você captar efeitos sonoros, você criar efeitos sonoros, ruídos, barulhos e os mais diversos sons, onde serão aplicados em diversas finalidades. Você vai poder utilizar em rádio, você vai poder utilizar em teatro, você vai poder utilizar na televisão. Então, isso aí é a sonoplastia, propriamente dita. Muitas vezes o técnico de som ele é chamado de sonoplasta. Por quê? Existe uma ligeira confusão em relação à questão do que é o sonoplasta, que é o profissional que faz a sonoplastia, e o técnico de som. Né? O que ocorre é que a sonoplastia, como ela vem oriunda do rádio, tá? Onde os profissionais eles criavam os sons para as novelas de rádio, o sonoplasta vem do teatro, onde eram criados os sons para as peças teatrais. Né? Hoje em dia, esse termo praticamente ele foi substituído por quem? Pelo técnico de som. Por quê? Porque antigamente o som ele era feito de uma forma, vamos dizer, artesanal. Você ia captar, para captar um som de uma chuva, para criar, por exemplo, um som de uma chuva, você tinha que ter alguns recursos. Você teria que ter um recurso que se chama até pau de chuva, né, onde é um instrumento, onde tem umas esferazinhas dentro, que ao movimentar, reproduz o som da chuva. Você teria que ter um flanger, por exemplo, para simular um ruído de um trovão, de uma coisa assim e tal. Ou seja, era um som realmente modelado, fabricado, e daí tem um termo sonoplastia, que, por sua vez, tem um profissional que faz isso, né, ou fazia isso, chamado de sonoplasta. Ainda existe isso? Existe. Não com a frequência ou da forma que existia anteriormente. Né? Então, em virtude das modificações, dos avanços tecnológicos, o termo sonoplasta foi sendo mudado para quem? Para o técnico de som. Né? Para o técnico de áudio, muita gente ainda fica, qual é a diferença entre um técnico de som e um técnico de áudio? É a mesma coisa. Tá? O advento da tecnologia, hoje em dia, por exemplo, da digitalização dos sistemas, que vieram passando do analógico para o digital, ou seja, o sistema de processamento, é o que tem mudado. Né? Hoje em dia, as mesas de som, por exemplo, as consoles, por exemplo, as mixers, são computadores. Né? Ou seja, o técnico ele teve o sonoplasta, por assim dizer, ele, ao longo do tempo, ele teve que vir fazendo essa transformação, vem passando por essa transformação, né? Onde se tornou o técnico de som, tá? Porque houve uma necessidade dele ter esse conhecimento, mas existem, você perguntou sobre as nomenclaturas, então vamos lá, o sonoplasta. O sonoplasta seria aquele profissional que faz essa captação, que faz essa criação, esse trabalho de modelagem do som, normalmente utilizado em teatros, utilizado em rádio e televisão. O técnico de som, ele é aquele profissional que ele já vai para um ambiente mais, vamos dizer assim, do show business, né? No caso dos eventos corporativos, dos eventos ao público, como os grandes shows, é aquele profissional que vai trabalhar com equipamentos de som voltado ao público, para sons normalmente ao vivo, tá? Não somente ao vivo. Falo ao vivo porque, em primeiro plano, é logo a imagem que se associa a um técnico de som. Aquele indivíduo que trabalha lá com uma mesa de som, cheio de botões, cheio de periféricos, de equipamentos, e nos grandes shows, mas isso não limita ali. O técnico de som ele está também no rádio hoje em dia, ele está na televisão, ele está nos grandes shows, ele está nos teatros, e a questão da nomenclatura sonoplastia ou sonoplasta, né, ela ficou um pouco, foi substituída pelo técnico de som. Tá? Existe ainda, por exemplo, o operador de som. O SATED, que é o Sindicato de Artistas, Técnicos de Entretenimento e Diversão, ele possui uma lista dos cargos, né, das funções, onde vem discriminando cada uma delas. Então, por exemplo, você tem o operador de som. O que é o operador de som? É o profissional que trabalha diretamente com o equipamento. Ele é responsável pela manipulação do equipamento de som.
E o que é o técnico de som? O técnico de som é aquele profissional que vai um pouquinho além. É aquele que faz uma pequena manutenção, é aquele que já sabe fazer uma solda, ele já sabe fazer um cabo, né? Existe, por exemplo, o sound designer. O que é o sound designer? É uma coisa que normalmente a gente não vê muito aqui na nossa região, mas existe, que é aquele profissional que ele faz vamos dizer assim, que ele faz todo o projeto de música, por exemplo, de sons, de efeitos para uma novela, para uma peça teatral, para uma produção nova, para um filme, ou seja, existem dentro das nomenclaturas a definição clara do que cada profissional desempenha. E é interessante notar que, diante de todas essas nomenclaturas, desses esclarecimentos, a gente percebe que isso se amplia para o mercado de trabalho. Eu acredito que o comerciário que pode estar em casa nos assistindo, o estudante de teatro, o artista, o produtor, pode entender um pouco, conhecer um pouco mais também, acompanhando aqui no canal do SESC, as vastas programações que iremos apresentar a respeito sobre essas funções técnicas para o teatro, que existe áreas específicas no mercado de trabalho. Eu acredito que o momento agora realmente é de busca, de procura e de muito estudo, assim, para poder ampliar os conhecimentos também, que é fundamental. E por falar em conhecimentos, gostaríamos assim que nesse momento você pudesse nos explicar um pouco como foi a sua escolha, a sua opção por sonoplastia. A gente percebe que seu currículo vasto aqui possui vários direcionamentos, então como que exatamente João Marcelo chegou aí na linguagem de sonoplastia? Então, como o próprio termo diz, né, técnico de som, é uma atividade técnica, né, uma atividade que nos remota à ação. Eu acho que tudo que é técnico, normalmente está bem ligado à ação, né? No meu caso, eu caí de paraquedas, vamos dizer assim, ou por acaso, nessa atividade. Eu fui chamado, na época eu estava desempregado, eu tinha meus 20 anos, tinha passado pelo meu primeiro emprego, não tinha dado certo, tinha sido demitido, e um amigo meu, que trabalhava na área, ele tinha, nessa época, ele tinha se alistado, ele era soldado da Força Aérea, e trabalhava também nas horas vagas com equipamentos de som. Só que teve um dia que ele coincidiu dele estar de plantão e tinha um evento para fazer e ele não podia fazer, obviamente. E aí entrou em contato, não encontrava ninguém, isso em 1996, né? Não tinha muita gente envolvida na área, né? Praticamente aqui em São Luís, muita gente que hoje está bem atuante, estava começando também. E aí ele me ligou e disse assim, mas tu tem condições de vir aqui, cara, me ajudar, é um evento pequeno, é só uma palestra. Ele disse, cara, eu não sei ligar nem rádio de pilha, como é que eu vou mexer numa mesa de som? E olha que era uma coisinha na época pequena e tudo mais. Mas assim mesmo eu fui. E como eu sempre gostei muito de música, né? Inclusive eu já tinha visto em outras reportagens, por exemplo, estúdio de gravação, eu achei legal, achei bonito, aquela coisa toda, mas não tinha me passado pela cabeça nunca explorar a questão profissional. Mas aí eu fui, e ali foi o pontapé, né? Ali foi uma cachaça, né? Os técnicos de som começam a dizer que aquilo ali é uma cachaça, né? Você se embriaga com aquilo ali, você se vicia, né? E aquilo ali, de uma certa forma, começa a fazer parte do seu sangue, né? Entra nas suas veias, e você começa a viver aquilo ali, a se encantar pelo aquele mundo da tecnologia, pelo mundo da magia de você ver um som funcionando, de como é que ele é produzido, como é que ele é manipulado, quais são os equipamentos que você utiliza, quais são as mudanças que você consegue fazer. Então, aquilo me encantou bastante, e ali foi o pontapé, e dali para cá eu não parei mais. Como você falou, eu tive outras formações, formei em hotelaria, me formei na área de magistério, essa coisa toda, mas o som eu nunca deixei de fazer. É uma atividade que eu venho desempenhando desde 1996. Né? Então, eu entrei por acaso e estou até hoje aqui no mercado de trabalho, sou satisfeito com o trabalho que eu exerço. É uma atividade que você tem que estudar todos os dias, assim como toda atividade, um médico, um professor, ou qualquer outra profissão,
como o avanço tecnológico, a globalização é algo que vem, tipo um rolo, né, um rolo compressor, vem passando por cima de tudo, e se você não acompanhar, você fica para trás mesmo. A atividade hoje de um técnico de som, assim como a atividade de um técnico de iluminação e todos os técnicos que trabalham na área, é uma atividade que você tem que estar em constante aprimoramento, através de estudo, através de cursos. Eu lembro que quando eu comecei não havia Google, não havia internet, ou seja, tudo você tinha que comprar revistas, você tinha que procurar manual, você tinha que estar colado, como se diz, com outro técnico para estar acompanhando, para estar aprendendo. Hoje não, hoje em dia você já tem tutoriais inteiros no YouTube, né, que te ensinam um beabá, o passo a passo, né, ou seja, existem hoje muitos recursos, muita facilidade de acesso para quem quer ingressar nesse campo. Tá? Então, mas foi assim que eu comecei, continuo estudando, continuo me aperfeiçoando, fazendo cursos e continuando aí nessa batalha. Sr. João Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acredito que discussões como essa são muito pertinentes para todos que estão em casa, todo mundo que está nesse momento tentando se reinventar. Toda experiência é válida para poder contribuir aí com esse processo de retomada do nosso espaço. Então, para você que não acompanhou o nosso ciclo de debates, aqui no canal está postado o debate que foi sobre iluminação cênica com o Junior Light. Aí a continuidade aqui com o João Marcelo sobre sonoplastia aplicada ao mercado de trabalho. Não esqueça de se inscrever no canal do Sesc Maranhão, ativar as notificações e acompanhar nas redes sociais a atualização do projeto de Ressol. Muito obrigado a todos e até breve.